Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião técnica, webinar, para falar de estratégia em tempo de Covid. Meu nome é Davi Calas, eu sou responsável pela vertical de administração da NEFAC, que contém vários comitês, entre eles o Comitê de Estratégia, que é o que está conduzindo essa reunião. Eu gostaria, antes de mais uma vez agradecer vocês pela presença, comentar rapidamente sobre a NEFAC. Vocês acabaram de ver esse vídeo institucional, fala um pouquinho da atuação da entidade, mas eu queria reforçar que é uma entidade de relacionamento, de networking, mas um networking bom, networking na forma de conteúdo. Então, temos vários eventos como esse, temos o congresso, que aliás foi agora no final de maio, temos uma série de prêmios, uma série de eventos e sempre com algumas bandeiras também que a entidade defende, sempre com o intuito de desenvolver executivos que façam a diferença. Então, gostaria desde já de convidar todos vocês, a quem não é associado ainda, conhecer mais a entidade, se associar, contribuir com a gente, para que a gente consiga promover aí as nossas bandeiras, como transparência, como juros, como estratégia, e outras, ok? Bom, feita essa rápida introdução, eu gostaria de dar as boas-vindas para o meu colega, professor Carlos Caldeira. Gostaria de apresentar o Caldeira. Caldeira é professor do INSPER, ele é sócio da KCID, professor de outras escolas também, e PhD, doutor em estratégia pela Fundação Getúlio Vargas. Caldeira, seja muito bem-vindo e vai ser um prazer estar com você aqui, debatendo um pouquinho, batendo um papo sobre estratégias em tempos aí de pandemia, em tempos de Covid. Se é que você está aí, Se é que você não caiu. Agora sim. Aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da NEFAC. E vai ser um prazer aqui discutir um negócio que eu estudei tanto, uma matéria que eu estudei tanto, que você também estudou tanto. Aprendi metade do que eu sei, pelo menos com o senhor. Então, vamos ver o que a gente consegue produzir de interessante aqui para os nossos convidados. Tá bom. Aprendeu a parte ruim comigo, A parte boa aí. Tá, joia. Obrigado mais uma vez. Então, deixa eu só combinar com todos que estão aqui. Estrutura, eu trouxe, acho que é um bate-papo, eu trouxe algumas perguntas para fazer, para que a gente faça esse bate-papo, mas eu queria, desde já, pedir e convidar todos os que estão aqui para escreverem as suas perguntas no chat, que eu vou ficar de olho e, à medida em que elas forem aparecendo ou, eventualmente, ficando para o final, eu vou tentando puxar as perguntas para a gente debater aqui. Tá joia? Bom, então, para começar, queria fazer a seguinte pergunta. Caldeira, toda vez que se fala em estratégia, a gente confunde muito estratégia com planejamento estratégico, a gente lembra muito da questão de visão de longo prazo, planos que depois se traduzem em orçamentos, e que normalmente isso, em muitos casos, a gente parte do princípio de planejar um mundo que pode ser planejado. Em momentos como esse que a gente está vivendo, que são momentos de altíssima incerteza, a estratégia, ela perde o seu valor? Essa é uma pergunta bem interessante, Davi, que eu até em alguns cursos eu costumo abrir com essa pergunta, As pessoas têm uma noção, eu sei que você não necessariamente concorda, eu não necessariamente concordo que as coisas estão mudando mais, mas aí essa é uma questão interessante. Você quer abrir para os ouvintes para ver o que eles acham? Pode ser, pode ser. Então, vamos lá, ó. Vou colocar a pergunta aqui no chat. Quem quiser responder, pode ir escrevendo, Em tempos de incerteza, estratégia perdeu o seu valor? Então, enquanto o pessoal responde, essa é outra pergunta, A incerteza hoje é maior? O mundo está mudando mais rapidamente? Essa também outra pergunta difícil, professor Davi? Só vai fazer perguntas difíceis para mim, Se tivesse que fazer pergunta fácil, não chamava o senhor, professor. É difícil dizer, Muita gente fala do VUCA, fala que a gente está indo para mundos mais incertos, etc.
Certamente a gente vive uma confluência de fatores que vai trazer muitas mudanças, né? Principalmente motivados aí por uma coisa que a gente vai falar, né? E a gente já falou no Congresso NEFAC, que é a transformação digital, né? A possibilidade, de um lado, de todo mundo ter um computador capaz na mão e um tripé, o outro tripé, a gente ter 4G, que finalmente possibilitou a gente usar esse computador, e agora vamos ter o 5G um dia no Brasil, quem sabe, que vai melhorar essa interação e finalmente as empresas entendendo que podiam fazer uso disso, né? Então, sem dúvida, é um momento muito único, né? Como diria um amigo meu, Sérgio, é um momento muito interessante para você ser um CEO, para você ser um diretor de empresa. Tem muita coisa interessante para fazer e muita possibilidade de acertar e também de errar, né? Tá joia. Por enquanto já tem aqui 5-0 que não, que é importante. Eu costumo, então, pensar que é exatamente isso, né? Principalmente, e em geral, quando a gente faz esse tipo de pergunta, as pessoas tendem a, com mais incerteza, achar que o planejamento tem vantagens, mesmo que eu tenha que mexer no planejamento no curto e médio prazo, né? Mesmo que eu tenha que adaptar o planejamento depois que eu fiz, né? Então, eu acho que é essencial, principalmente empresas que faziam pouco planejamento ou não têm cultura de planejamento, como as obras de execução diriam, né? Planejamento não é um processo contínuo e do dia a dia da empresa, é muito importante refazer o planejamento, porque justamente nessas grandes rupturas é que podem surgir o que a gente chama de janelas de oportunidade, né? Mudanças estruturais, mudanças comportamentais que podem abrir um leque interessante de oportunidade para as organizações. Tá legal. Então, pegando aí a deixa, queria fazer então a pergunta que é o mote da reunião. Então, dado que é importante, que a gente tem, como que a gente tem que fazer estratégias em tempos como que nós estamos vivendo hoje? Né? Que a gente tem que fazer de estratégia em tempos de Covid? Acho que uma pergunta ampla, se você me permitir, acho que, vamos cortar ela? Acho que eu como preparação, obviamente, eu fiz uma colinha aqui. Essa é a técnica que o professor usa, né? Quando a pergunta é difícil, você fala, segura aí que eu respondo mais para o final, né? E aí no final da aula, como a gente falou antes, vai fazer isso com a gente não, né? Não, mas acho que a gente podia dividir aí, acho que tem aspectos diferentes. Tem aspectos de planejamento, tem aspectos do processo da estratégia, né? Então, acho que a gente podia dividir aí em curto, médio e longo prazo. Não sei se você concorda, Davi. Podemos fazer isso? Perfeito, vamos lá. O que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo? Que horizonte você está querendo dizer? Curto prazo, a gente de estratégia costuma ter uma visão um pouco diferente, né? Para nós, longo prazo, eu estou de fato falando aí de 5 a 10 anos, costuma ser uma média. Empresas japonesas, um longo prazo ainda maior, né? Planejamentos de 30, 40 anos. Para a gente, médio prazo de 2 a 5 anos e curto prazo aí 1 a 2 anos, né? Então, vamos falar curto prazo, 1 a 2 anos, né? E aí, talvez, como a gente já está avançado na pandemia, talvez todo mundo já tenha feito um pouquinho disso, né? Mas imediatamente tentar se adaptar às coisas que devem ser mudadas, né? Principalmente aí até um artigo que o próprio professor Davi escreveu recentemente, né? Coisas como, primeira coisa, caixa, né? Pode ser que caixa mude redondamente. Eu preciso fazer essa conta, descobrir se eu preciso gerar novas formas de gerar receita, principalmente antecipar a receita futura. Preciso tentar fazer um balanceamento de caixa, né? A segunda questão é suprimentos, né? Vou ter suprimentos? Preciso negociar com suprimentos? Tem valor para ser extraído aí? Será que
os meus fornecedores vão quebrar? Será que eles vão aguentar? Eu preciso ter uma ideia de risco e se eu preciso ter outras alternativas, né? Obviamente, pessoas, né? As pessoas, eu preciso dar apoio às pessoas, né? E aí a gente já vê uma diferença muito grande, acho que na reação das organizações, né? Algumas organizações foram muito bem em termos de dar apoio para as pessoas trabalharem remotamente, tentar dar alguma algum norte, alguma linha de visão, tranquilizar as pessoas. Outras não foram tão bem, talvez não tivessem processos de gestão de pessoas tão robustos. Em suma, uma característica nova, né? Uma situação nova. Outra coisa importante, né? Marca, né? Canais, antes de canais, marca, né? Como é que você vai se posicionar? Você vai continuar cobrando as pessoas? E muitas marcas aproveitaram para ficar ao lado dos clientes, né? Se não me engano, um exemplo que alguém pôs na internet, acho que até você mesmo viu isso, né? Uma grande empresa de tecnologia quis aumentar o preço Fui dos eu. seus serviços logo agora que todo mundo ia usar mais, né? Aparentemente uma coincidência infeliz, talvez, ou alguém achou que podia aumentar as receitas, mas não era o momento, certeza, pessoas perdendo emprego, e logo depois eles voltaram atrás, né? Uma coisa que podia não ter acontecido. Quer dizer, eu falo, olha, realmente, nós vamos aumentar o preço agora? É o momento de aumentar o preço? Ou ao contrário, nós vamos dar um mês de graça? Então, muita gente conseguiu fazer isso, né? Acho que a última é principalmente canais. Os canais digitais que, por um motivo ou por outro, a adoção estava vagarosa, as empresas estavam postergando, a gente via outros países fazendo uma transformação muito mais rápida, né, dos canais digitais. Nada como um bode na sala para obrigar a gente a ter que fazer essa mudança, né? Então, muita gente fez o que pôde, teve que se adaptar em termos de entrega, que canais ia fazer, e isso foi o que aconteceu, acho que no curto prazo, né? Isso para quem continua funcionando vai valer também para quem voltar a abrir agora, né? Tem que repensar essas coisas para a nova abertura, né? Volto os canais para trás ou continuo com esses canais? O que eu faço com isso? Isso é muito importante. Eu acho que tem alguns comentários que eu queria fazer em relação a isso, né? Quando você falou de caixa, né? De fato, o momento é de sobrevivência, o momento não é de ganhar dinheiro, e o que a gente tem visto, né, é que as grandes empresas elas têm saído muito melhor do que as pequenas e médias. Primeiro, porque normalmente elas são mais estruturadas, e segundo, porque elas ganharam a preferência, né, no mercado financeiro, né, porque o risco, né, do mercado financeiro dos bancos para emprestar para as pequenas e médias aumentou muito, que não dá para saber, né? Eu tenho alguns amigos que são empreendedores, que são empresários, né? E dois deles que têm restaurantes. Um deles está fazendo um monte de coisa e está fazendo o tal do voucher, não sei se vocês já viram, né? Pedindo para os clientes fiéis, os clientes que gostam, né? Comprarem um voucher para usar depois que abrir, para segurar o caixa, né? E eu estava conversando com outro que estava um pouco mais pessimista e eu falei, por que você não faz um voucher? E ele falou, Davi, eu pensei em fazer, mas eu não sei nem se eu vou abrir depois. Então, de fato, essa questão da sobrevivência, né? E você fazer as apostas, né? Então, acho que isso é uma das coisas importantes. E a outra coisa que eu queria comentar, quando você falou em cadeia de suprimentos, é que pensar não só, né, o seu fornecedor e o seu cliente, mas pensar na cadeia como um todo, o fornecedor do fornecedor, o cliente do cliente. E aí, uma das coisas que a gente sempre tem falado é que aí é o papel das grandes ajudar a pensar e socorrer o resto da cadeia. Né? Então, teve alguns exemplos interessantes. Né? Você está sendo muito comedido, mas eu vou abrir nomes de empresas aqui.
mas, por exemplo, o que a Hering fez, né, Acho que exemplos positivos podemos podemos citar, né? falar, né? Então, a Hering, quando mudou os seus canais, colocou na venda online que quem estivesse comprando online escolhesse a loja que gostaria que recebesse a comissão, né? É uma A coisa nova. própria Ambev também fez, né, um movimento para tentar direcionar as compras para os bares pequenos, para tentar fazer os bares sobreviverem. Quer dizer, A então, Heineken também, né, com o voucher. Então, é, na realidade, não é filantropia, é uma questão de sustentabilidade. Quer dizer, se metade dos bares e restaurantes quebrarem, essas empresas vão sofrer muito. Então, é uma questão de cuidar da cadeia. você acaba misturando, acho que essas questões de marca com essas questões de propósito, né? Sem dúvida. E no propósito está o cuidado com a cadeia inteira, tanto para trás como para os clientes e para frente e assim por diante, né? Tá certo. Né? Uma segunda coisa também, Davi, que a gente acabou não falando, é a capacidade de executar esses projetos, né? Em estratégia a gente chama de capacidade de execução, ou seja, capacidade de tirar os planos do papel, né? Há anos e anos a gente comenta que esse é um problema sério nas empresas, né? Que empresa não atrasa os seus projetos, né? A gente gostaria de ver isso cada vez acontecendo menos. Para fazer isso, a gente precisa de capacitações de gestão de projetos, de gestão de mudanças. E aí, quando dá uma crise como essa, a gente vê como as coisas ainda demoram para mudar, né? Tem empresas grandes que até hoje estão atrasando as entregas. Tem uma empresa de supermercado que eu fiz o meu sexto pedido e pela sexta vez o pedido veio errado. Quer dizer, já dava para a gente ter acertado essas questões, né? E essas capacidades de executar as mudanças, as empresas, se de fato a gente for ter mais mudanças daqui para frente, e a gente deve ter mudanças, tanto pelas mudanças estruturais como pela transformação digital, é importante que as empresas tenham capacidade de mudar rapidamente, né? Isso é uma coisa que se pôs à prova, né? Quer dizer, você vê, sei lá, você vê grandes varejistas com 1000 lojas e a solução é cada loja ter o seu WhatsApp. Funciona, mas não é a solução mais elegante, né? Quer dizer, estamos implementando outra coisa, então capacidade de execução, a gente voltar a pensar em capacidade de implementação, eu acho que é chave. Já era chave com a transformação digital e acho que a Covid mostrou para a gente o quão importante é. Né? Você falou, eu lembro de um gráfico que eu acho que eu vi de você também, que fala que em um mês avançou-se em e-commerce o que havia avançado nos últimos 10 anos. Né? Isso, Ou é um seja, gráfico dos Estados Unidos, curiosamente. Olha que interessante, né? o Aqui eu ponto é, imagino mais ainda, porque a base devia ser menor, né? e aí o ponto é, se a experiência for boa, a pessoa que nunca comprou pela internet, compra pela primeira vez e funciona, a hora que esse negócio todo acabar, ela vai continuar, ela vai perceber o benefício disso. Agora, por outro lado, se for uma experiência ruim, ele vai voltar, né? Então, Exatamente. é momento da verdade, né? Momento que... Perfeito. Perfeito. Podemos ir Alguma para o coisa médio mais? prazo ou tem mais alguma coisa aí? Não que eu me lembre. Você lembra de alguma coisa que você queria comentar? Acho que não, né? Quer Não, dizer, não. Tem alguns materiais só que né, dizem respeito a outros elementos, mas que a gente tem visto menos presentes, né? Como segurança da informação. Afinal de certo. contas, todo mundo migrou para o, né? Aqui nós estamos no Zoom. O Zoom teve um problema de segurança. Muita gente, né? Fazendo pagamento, cartão de crédito. Então, né? Questão de segurança de informação, questão de Mesmo o gestão de WhatsApp risco. mesmo, né? Exato, A né? quantidade de coisas rodando no WhatsApp aumentou, estão vendo pedidos pelo WhatsApp, alguém depois tem que digitar o pedido. Você tem uma série de questões aí. Perfeito. Né? Mas esse checklist aí são os principais Aí temas que... a questão de contratos, né? Quer dizer, os contratos vão ser mantidos, não vão. Então, há uma possibilidade de... Imagino que os nossos amigos advogados tenham tido bastante fluxo nesses tempos. Né? É isso mesmo.
Então vamos lá, o que se espera, né? O que se deve planejar para o médio prazo? E me fala o que é o médio prazo. Então, médio prazo, grandes projetos transformadores, né? Um deles é médio prazo, se tiver uma sequência, acho que quase vira longo prazo, né? Acho que aí a bola da vez é transformação digital e gestão da experiência. Tá? O que claramente a gente viu aí com a Covid é que as empresas não estavam preparadas para a transformação digital, a gente já sabia disso, né? É uma transformação difícil, eu tenho que mexer nos meus canais, eu tenho que mexer em uma série de processos, eu tenho que mexer em remuneração, sempre funcionou dessa maneira, né? Mas nada como um grande baque para ver a gente mudando, né? Então, acho que no médio prazo, acho que o mais importante, o mais urgente é a seguinte pergunta: vamos fazer uma transformação digital de verdade agora? Vamos ter, de fato, um projeto de transformação digital? Eu acho que essa é a pergunta essencial, né? E junto a isso, até porque está muito ligado, a essa questão que você falou da gestão de experiência, né? Que em geral já está muito ligado à transformação digital, né? Se você pensar aí as 4 empresas com maior capitalização na bolsa americana são empresas de serviços digitais com boa experiência, né? Google, Microsoft, Amazon, Facebook, né? Então essas duas coisas elas se ligam, né? E aí, como você falou, né? Quer dizer, eu vou continuar aceitando uma venda digital pelo WhatsApp, ou eu vou querer que ela se aprimore, né? Eu vou ter uma má experiência agora aqui pelo WhatsApp, e eu não vou conseguir, por exemplo, não vai chegar meu produto e aí eu vou tentar ligar para a empresa e não vou conseguir, como está acontecendo agora. Então, acho que a transformação digital, né? O ganho dos canais digitais agora vai ser a grande bola da vez no médio prazo, né? Depois que eu resolver essas questões aí de caixa, sobrevivência, pessoas, vão ser esses os projetos que, se já não ganharam, vão ganhar importância muito grande, né? Então acho que é meio nessa linha, assim. Eu estou entendendo que o médio prazo, pelo que você está falando, é esse momento de, usar um termo bem técnico aqui, né, de pasmaceira entre a volta e o momento da gente estar 100% seguro e imunizado, seja com a vacina, ou seja com algum tratamento. É nesse sentido, né? Ou seja, Eu não porque acho vai que ter um... necessariamente ela está ligado ela pode estar ligado, pode ser um indicador né, com, com, com milestones da pandemia, mas não necessariamente, né? Eu posso, se eu já estou com um caixa resolvido, pessoas resolvidas, tudo aquilo resolvido, eu já posso começar a antecipar esse programa de transformação digital que ou não estava andando porque não tinha apoio interno, ou porque ninguém no meu setor tinha feito, e agora eu vi alguém fazendo e tomei coragem, ou porque os recursos estavam direcionados para outro tipo, ou simplesmente, como a gente já falou, por problemas de execução, ele tinha ficado para trás, né? Então, eu acho que depois de resolver esses de sobrevivência, esses dois me parecem as bolas da vez, né? Principalmente canais digitais. Agora, ninguém discute, porque eu venho dessa questão de automação de canais há muitos anos, né? Trabalhei numa empresa de um amigo nosso chamada VoxAge, que faz automação de canais há muitos anos. E há muitos anos a gente ouve o famoso não, as pessoas querem falar. De fato, elas querem falar. Mas por uma série de motivos, talvez porque elas não tivessem uma experiência boa online. Se as experiências boas online estiverem aí, talvez eu veja uma migração maior, né? Bacana. Eu queria comentar que eu vi um artigo
que falava de 5 grandes mudanças que já aconteceram de março para agora. E aí eu queria citar essas 5 mudanças e pedir para você comentar. Pode ser? Pode ser. Então, as mudanças são, vou falar todas, depois se quiser a gente comenta uma a uma, né? A primeira é o home office, segunda, pagamentos digitais, terceira, telemedicina, quarta, ensino à distância e a quinta, compras online. Algumas coisas a gente já falou, né? Mas essas 5 mudanças vieram para ficar. O que tem de comentário em relação a isso? Essa aí é interessante, né? A gente já está partindo aí entre o médio prazo e o longo prazo, né? Acho que o home office é um excelente exemplo até para a gente fazer um exercício aqui, né? Então imagina que você percebeu, e como todo mundo percebeu, que o home office veio para ficar, né? Essa é a grande verdade. As pessoas, de novo, tinham medo de experimentar, né? A gente tem uma série de artigos que mostra que o gestor brasileiro ele gosta de um estilo próximo, né, de gestão. As pessoas ficavam inseguras, os funcionários também ficavam inseguros de trabalhar em casa, e a gente tinha muitas dúvidas. Eu já trabalhava de casa, né? Mas quem não trabalhava tinha muitas dúvidas se a produtividade ia funcionar, não ia funcionar. E testamos e funcionou na medida do possível, nem todo mundo pôde testar, né? Então, assim, no médio prazo, vamos implementar home office? Vamos, tá? Isso está dentro do programa de transformação digital? Talvez esteja. Talvez o programa de transformação digital exija não só do lado do cliente, mas também do lado dos meus colaboradores. Agora, para longo prazo, eu acho que surge uma série de ganhadores e perdedores do home office, né? Então, os perdedores são, sei lá, me ajuda aqui, Davi, os pequenos aluguéis de conjuntinhos pode ser que percam, né? O WeWork da vida talvez ganhe, talvez perca, né? Curiosamente, quem perdeu muito, roupas são as maiores quedas. Se a gente olha os números nos Estados Unidos e no Brasil, roupas são as maiores quedas. Ou porque está todo mundo de moletom e ninguém está se importando em comprar roupa nova, ou talvez porque a roupa exige um contato mais próximo, a gente ainda não está seguro, né? Então, mas sem dúvida, terno, vou precisar de terno para trabalhar em casa, talvez eu precise menos, né? A experiência de compra, né? A experiência de compra, né? Difícil. Você precisa provar, né? Não sei que seja uma marca que você já esteja, né? Que já conheça. Né? Desculpa eu interromper você. Imagina, viagens tendem a diminuir, dado que eu aprendi a trabalhar remotamente. Viagens a negócio, tá falando? Viagens a negócio, né? Vão diminuir? Talvez diminuam. Então, se eu tivesse nessa linha de negócios, eu me preocuparia com o longo prazo, né? Mesmo o transporte, né? Vou precisar de tanto carro, vou precisar de tanto transporte coletivo, e não estou nem ainda discutindo se vai haver troca de coletivo por individual, ainda com resquícios da pandemia, né? Do lado que ganha quem oferecer soluções para home office, né? Puxa, hoje eu vou no home office, eu estou aqui com 6 softwares fazendo coisas diferentes. Um para diminuir ruído, outro para colocar a tela verde automaticamente, comprei microfone, comprei outras coisas. Vai haver aí uma indústria para fazer o home office funcionar. Isso aí vai vender para o indivíduo ou vai vender para as empresas? Não sei, mas está aí uma oportunidade pingando a bola. E sem falar de treinamento também, né? Treinamento de como fazer home office. Será que estava todo mundo preparado? Eu certamente não estava, né? Para usar uma palavra talvez desgastada, né? O coach de home office, né? Eu preciso, como é que eu faço? Como é que eu não apareço peladão, que nem apareceu outro dia ali
na ligação com o presidente da República, como é que eu faço isso, né? E uma série de coisas, né? Como é que eu monto, como é que eu tenho produtividade, como é que eu olho a luz, qual que é a cadeira certa. Hoje me ligou meu irmão e falou, eu não consigo cabear aqui, como é que eu faço para cabear, como é que funciona roteador. Todas essas questões vão ser necessárias. Eu vou vender isso para as empresas, eu vou vender isso para o indivíduo. Então, essa é uma mudança que eu acho que veio para ficar e surgem aí ganhadores e perdedores, oportunidades, adaptações que você tem que fazer. É um excelente exemplo para longo prazo. Que apostas você vai fazer nesse sentido? O tamanho dos escritórios, né, deve reduzir, né? A maioria dos escritórios. Né? Eu já vi algumas empresas fazendo a seguinte conta. Se você deixar com que as pessoas tenham 2 dias por semana de home office, sendo que, né, a gente está aqui em São Paulo, né, eu estou vendo aqui que tem gente até da Colômbia acompanhando a gente. Se você aqui em São Paulo deixar 2 dias, um dia do rodízio e mais um dia, né, distribuído ou, né, escalonado ou voluntário, numa conta burra, você reduz em 40% o tamanho do escritório e o número de estações de trabalho. Logicamente, isso vai requerer uma mudança no estilo de como que as estações de trabalho são distribuídas na organização. Acabar a mesa, a gaveta, mas, né, mas vai você acabar. tem, né? Consultorias são assim há muito tempo, né? A consultoria se avisa que vai naquele dia, você avisa que precisa chegar, quando você chega ele te aloca um espaço e está lá o seu, eu não sei o nome técnico disso, o seu cachorrinho, né? O seu móvelzinho com todos os seus pertences, tem um cabo de rede, você se liga e você está. Então, a gente tinha indústrias que eram altamente móveis, né? No sentido de mobile, e nas outras não estava. Então, todo mundo, né, que fornece isso, as grandes de telecomunicações tendem a ganhar. Então, quer dizer, uma pequena mudança de comportamento, olha quantos efeitos, né, quantas ondinhas a gente tem ao longo da cadeia. Né? Então, esse é o tipo de discussão que eu gostaria de estar vendo aí no médio e longo prazo das grandes empresas. Né? Então, essa foi a primeira que você falou. A segunda que você falou foi? A segunda foi pagamentos digitais. Pagamentos digitais. Né? Onde começar com isso? Né? A gente até que está razoavelmente, né? Mas a China, né? A China não tem mais dinheiro. E não tem por ter mais dinheiro. Né? Então, pagamentos digitais vai estourar. Apesar de no Brasil a gente tem a questão da bancarização e uma série de questões, muito embora agora tem um monte de gente mais bancarizada em função da Caixa Econômica, né? Se só a Caixa Econômica vai conseguir aproveitar ou se os outros vão conseguir aproveitar é uma questão interna, né? Dadas as ajudas do Banco Central, mas qualquer dia aparece o pagamento via WhatsApp. Não, né? Não tem nenhuma dúvida. Tem aquele verdinho, como é que chama? O WeChat. O PicPay, né? O PicPay que está aí, um monte de gente usa para fazer pagamentos. Isso é o futuro. Tem umas questões aí de regulamentação do Banco Central, mas isso eu acho que vai crescer, né? Pagamentos em dinheiro. As próprias pessoas, talvez as pessoas não queiram mais pôr a mão no dinheiro, né? Essa é uma questão interessante. Talvez por algum tempo o dinheiro tem um tabu com relação ao dinheiro. Então, pode ser mais uma alavancagem para o pagamento digital. Né? Na Índia, é interessante porque existe muito pagamento digital e a população não é bancarizada. Então você não precisa ser bancarizado. Né? Exatamente. Essa é uma outra questão. Né? Novos modelos de negócio. Né? Para abrir precisa ter uma conta. Não precisa ter uma conta. Vou dar um exemplo hoje. Minha mãe tem que abrir uma conta nos próximos 4 dias e o banco pediu para ela imprimir e assinar o negócio e levar lá. Não faz o menor sentido. Minha mãe está no grupo de risco, tem um monte de gente já fazendo isso sem papel.
preciso ter uma conta? Ou seja, esse modelo de negócio tende a mudar, né? O terceiro, você tinha falado de... Telemedicina. Eu acho que eu vou juntar os dois, né? Telemedicina e EAD. Sim. Né? Todo tele vai, eu acho que saiu ganhando. Né? Então, telemedicina saiu ganhando, tinha uma série de barreiras aí corporativas, a gente tinha preocupação com a segurança, mas teve que liberar. Agora, uma série de clientes vai continuar, né? Querendo fazer. Por exemplo, outro dia a gente estava na discussão de psiquiatras. Realmente o cara precisa se deslocar para ir no psiquiatra? Talvez sim, talvez não, é uma discussão que a gente não sabe. Televendas foi muito bem sucedido. Então, por exemplo, eu acho que o resultado mais surpreendente que a gente teve esses dias foi a Tenda Construtora, né? A Tenda Construtora já estava adiantada, ia colocar suas vendas online. Foi só, opa, caiu a caneta aqui. Foi só virar o botão e a Tenda Construtora vendeu exatamente a mesma coisa que vendeu em março, vendeu em abril e vendeu em maio. Acabou de divulgar agora. Puxa, isso é uma exceção, né? Você nunca pensaria que você poderia vender um apartamento online. A própria do nosso amigo lá, esqueci o nome Tecnisa? da outra construtora. Tecnisa? Tecnisa, obrigado. A Tecnisa tinha um plano de esse ano acabar com os corretores. Então, vendas à distância, vendas auxiliadas, vendas com realidade virtual, vendas automatizadas, eu acho que saem ganhando. E o vendedor pode ser um dos que perca nesse novo mundo, né? Aí mesmo que você está falando, né? Vendas e a própria prestação de serviço, né? Como no caso da telemedicina, como no caso do EAD. Eu particularmente acompanhei, né? E acompanho os dois, porque, né? Eu também sou professor lá do Einstein, tenho acompanhado essa discussão de telemedicina e lá no INSPER. E a impressão que eu tinha é que a maior barreira, tanto para a telemedicina quanto para o ensino à distância, eram os próprios, não era o cliente, era o prestador de serviço. Era o médico e eram os professores. Pode ser, Né? as organizações, né? Exato. Essa é a E aí, verdade. nesse caso, né, ou vai, né? E aí muitos estão se dando conta, né, não é que vai acabar, nunca mais vai ter uma consulta, né? Nunca mais vai ter uma aula presencial, né? Não é 8 ou 80, né? Mas o que a gente pode imaginar é que no futuro a gente possa ter um percentual, né? Ou alguns momentos em que você não precisa necessariamente. Será que talvez a primeira consulta você tem que ir, o médico precisa palpar o paciente, precisa, né, ver a cor. Agora, será que o retorno, dependendo do que né, todo mundo que tem filho pequeno aqui já fez telemedicina quando os filhos estão com febre e você manda um WhatsApp para o pediatra ou para a pediatra de madrugada, né? Então, é uma questão de regulamentar alguma coisa que já acontecia. Tem questões de regulamentação, tem questões de trabalho fora de casa, a gente já teve mudanças na CLT, né? O próprio EAD, eu acho que é interessante, porque a gente aí eu vou falar especificamente do EAD. O EAD funciona muito melhor para adultos, né? Quanto mais sênior, mais a pessoa tem capacidade de autogestão, é melhor para ela, né? Teoricamente. Oi? Não, é Teoricamente. melhor do que com 4 anos, né? Mas o ponto do EAD é o seguinte, aí eu tenho duas correntes, isso é interessante. Por um lado, as escolas que não tinham EAD, as faculdades, mesmo as escolas fundamental, etc., tiveram que ir para o EAD, aprenderam muito. Talvez possam agora ter atividades síncronas e assíncronas, né? Quer dizer, atividade que eu faço online com o professor, sem o professor, pode ter um pacote mais completo. Então, eu posso ganhar clientes ou posso ganhar experiência de aprendizagem. Por outro lado, talvez eu perca percepção de valor, né? Muitas pessoas pediram descontos nas suas escolas. Por quê? Porque tem
não necessariamente é verdade, a gente não mediu, a gente não sabe se está se aprendendo menos ou não, mas uma parte do trabalho que era cuidar da criança foi para os pais, e os pais querem um desconto, porque agora eles estão fazendo uma parte de dinheiro. Eu não sei se é só isso, mas tem uma percepção de perda de valor, né? E aí, na junção dessas duas, quem que vai ganhar? Os clientes novos vão sobrepujar a percepção de perda de valor? Essa é uma discussão interessante que eu acho que eu vejo algumas universidades fazendo, vejo a grande maioria não fazendo, né? E isso, se você é uma empresa de educação, de treinamento, você ganha por um lado e perde por outro. Como é que você vai juntar as duas coisas, né? Isso é interessante você falar, porque isso é uma coisa que a gente vê uma tendência em serviços acontecendo, né? Das empresas jogarem cada vez mais parte do serviço para o cliente. Sim. Haja visto companhias aéreas que o cliente que agora tem que fazer seu check-in, o cliente que já despacha sua mala, e não necessariamente... em termos de companhias aéreas, acho que é polêmico, não vale a pena a gente entrar, né? Se isso está refletindo no preço ou não. Mas vou pegar um outro exemplo, né? O próprio McDonald's, que passou grande parte do trabalho para o cliente na hora que ele vai lá e faz o autosserviço, né? De pedir, etc, etc. E não necessariamente isso impactou no preço, né? Inclusive, aliás, a gente teve a informação de que o McDonald's acabou até nem reduzindo o número de pessoas, porque põe alguém lá para ajudar, né? Mas, de uma forma geral, até onde a gente via, quando o cliente ele recebe parte do serviço, né, em parte até a satisfação aumenta, né? Curiosamente, porque é contraintuitivo um negócio desse. Será que em relação a escolas o movimento vai ser diferente, né? Então essa é uma... Né? E essa eu confesso que eu tenho dúvidas, eu não sei o que vai acontecer, né? Dadas as pesquisas anteriores dizem que o nível de aprendizagem é o mesmo, né? Mas uma coisa é o nível de aprendizagem, outra coisa é a sensação de valor, né? E tem coisas, eu concordo com você, que automatizar são melhores. Escolher o seu assento é melhor automatizado do que com uma pessoa, né? Para você falar, quero um número 1, é melhor automatizado. Agora, você falar, eu quero o número 1, mais carne, menos alface, só quero um tomate, aí o automatizado talvez seja... Então, depende também um pouquinho como é que eu diria assim, do segmento do cliente, né? Do perfil do cliente. E o último que você tinha falado, Davi, era compras online, que eu acho que a gente meio compras que já online, acho que tende a explodir, né? Legal. Os grandes ganhadores, eu acho, saúde, né? Saúde voltou a ser importante, as pessoas vão valorizar. O SUS, acho que até mesmo é um comentário seu, né? O SUS é o grande vencedor desse negócio. Então, se é possível que a gente tenha grande aumento de verbas para o SUS, né? E outras coisas. A automação, né? A automação como um todo vai ganhar. Talvez cidades grandes percam. Então, se você está pensando em desenvolvimento estratégico, obviamente a densidade é um fator importante para o espalhamento de doenças, né? Uhum. Então as pessoas vão querer voltar para o interior, as cidades grandes vão mudar o jeito que elas são organizadas, então tem várias oportunidades aí nesse sentido. Talvez sejam de longuíssimo prazo, mas talvez seja uma discussão também que vai acontecer, né? Eu participei de um evento uma vez onde se perguntava isso, né? Se a ocasião da pandemia faria você repensar o fato de morar no centro urbano ou, dado que você vai poder trabalhar home office alguns dias, e, né, subúrbio acho que é muito americano, né? Mas ir para uma cidade mais longe, num condomínio, morar em casa, etc, etc, etc. Já vou começando a colocar alguns comentários, né? A gente está falando do EAD, depois tem outras perguntas que eu pulei, já eu volto, né? O Marcos Coelho, ele faz um comentário interessante. Falar na questão do EAD infantil, tudo é uma questão de tempo. As crianças não estavam acostumadas com o modelo e por isso ainda encaram a aula como algo chato. Mas acredito que tem seus pontos positivos e que deve se consolidar ao longo do tempo. Hoje o nível de aprendizagem não é o mesmo. Foi muito repentino, tem que ter preparação, né?
Eu concordo, né? A gente, como professor, né? Eu estou dos dois lados, né? Como professor e como pai, né? Eu acho que a gente não pode ser cruel, porque para a gente que já está tentando fazer isso há muito tempo, foi difícil a mudança, imagina para os professores e professoras do ensino infantil fundamental, que loucura que deve ter sido. Eu lembro o primeiro encontro virtual, a primeira aula virtual síncrona da minha filha de 7 anos, mas foi uma gritaria, né? A professora ficou louca e derrubou todo mundo porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo, né? Então, de fato, a gente tem que ter um pouquinho de tolerância, né? Porque o pessoal do ensino primário, ensino fundamental, ensino médio fez foi digno, né, de nota de heroísmo. Mas se a gente pudesse comentar, professor, eu lembrar uma autora que você gosta muito, a Frances Frei, que fala da necessidade de treinar o cliente quando você muda a experiência, né? Então, esse é um conceito da Frances Frei, fala, olha, você pega alguém que nunca fez aquilo, joga ela numa nova questão, você quer que dê certo, você tem que treinar o cliente. Muito interessante, o meu filho tem um ano a mais que a sua filha, né? Tem 8 anos, e eles foram cada vez mais aumentando, e essa semana ele teve 4 horas de aula síncrona com o professor, alguns momentos só ele, alguns momentos o professor, ainda não puseram grupos, mas daqui a pouco vão pôr grupos. 8 anos, ou seja, se eu vou treinando o cliente, se eu vou vendo as competências que o cliente precisa para a geração de serviço, eu consigo fazer grandes mudanças na experiência e grandes mudanças no modelo, né? Mesmo assim, eu acho que a gente ainda vai ter uma discussão sobre valor. Quer dizer, eu concordo também, foi uma mudança grande, mas as escolas vão precisar mostrar valor. No mínimo, elas vão precisar mostrar que as crianças estão aprendendo igual, que é um grande desafio. A gente sabe que não é fácil mostrar, né? Tem aqui um comentário do Gustavo Buoro, que ele também tinha feito uma pergunta, e eu vou fazer as duas aqui, né? Em lares cujos pais trabalham fora, o ensino à distância infantil é muito complicado, a criança não tem maturidade para se autogerenciar, que acho que é um pouco... De né? fato. O Marcos está falando aqui também que tem filhos gêmeos de 9 anos. Boa sorte, Marcos. Mas o Gustavo ele fez uma pergunta se não existe uma sexta dimensão. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Tá aqui. Talvez mudanças de hábitos de consumo e estilo de vida das pessoas seja uma sexta mudança? O que você acha? Voltando à pergunta anterior do Gustavo, então um bom jeito de você olhar isso é entender que a escola te oferece 2 ou mais serviços. Tudo bem? Então, ela te oferece o serviço da educação, mas também te livra daquele demoninho por algumas horas e também alimenta e também dá segurança, né? Se você faz análise desse jeito, é possível, eu não fiz esse exercício, que surjam outros competidores, né? Então a escola tá tudo junto, né? Tá num bando isso. Será que eu preciso? Talvez a gente surja outras possibilidades aí, né? Então, Gustavo, se alguém resolver esse problema da criança via um robô, via como correr ensinado, não sei. É essa hora da gente viajar com novos modelos de negócio. Talvez eu decida isso. Tá, Sobre a perfeito. sexta, outro dia eu vi o professor Teixeira de Harvard, que ele está falando bastante de inovação e experiência de cliente. E o Teixeira tem um livro que se chama Customer Experience Innovation. Teixeira é brasileiro, né? Obviamente, com esse nome, Thales Teixeira. E ele fez um ponto que eu já tinha já tinha uma inclinação e vou reforçar esse ponto. Toda mudança vem numa mudança de comportamento do consumidor. Antes as empresas não viam isso, né? Eu ia lá, colocava o produto e achava que o consumidor é que se adaptava. Mas, eu não vou falar todas, 99% vem das mudanças de comportamento do consumidor. A grande questão eu acho, e é difícil saber, talvez a gente precise pesquisar mais, talvez a gente precise perguntar mais,
através da indústria da pesquisa, é se as mudanças vão ser duradouras ou não, né? Então, por um lado, eu vejo um monte de gente não querendo sair, do outro, em cidades onde se abre, você tem uma aglomeração instantânea, né? Isso aqui, posso te interromper, que você está entrando num ponto que é uma pergunta do Milton Toledo. Perfeito, pode Meu fazer. chefe, hein? Você é o presidente da Nefac, você Tá bom, responde então vou ele agora. caprichar na resposta, então. Né? Ele fala o cenário é incerto, a gente não sabe até quanto tempo que a gente vai ficar diferente, né? E temos incerteza se algumas coisas que fazemos agora continuarão depois. Exatamente o que você estava falando. Vocês, com a experiência de vocês, acadêmico e profissional, imaginam que o novo normal demorar quanto tempo para ser consolidado? Imaginam que tão logo saímos da pandemia, o novo normal vai estar definido ou vai haver uma fase de testes? Eu acho que vai haver uma fase enorme de testes. E, de novo, tem vários segmentos, né? É. Tem gente que vai sair imediatamente. Tem gente. Ontem saiu uma pesquisa, que eu não estou com ela na tela aqui. Ela é interessante. Elas perguntaram, mas elas perguntaram para um segmento específico: epidemiologistas. E aí, epidemiologista está vendo como é que as coisas estão acontecendo, né? E aí perguntava, em quanto tempo você vai voltar a fazer jantares na casa dos seus amigos? E 82% dos epidemiologistas disseram que vai demorar mais do que 1 ano e meio. Tudo bem? Talvez eles estejam com mais medo porque eles viram o problema mais próximo. Então, eu acho que tem uma incerteza muito grande. Eu acho que pelo menos 2 anos para a gente ver. Eu acho que a do home office, eu acho que é bem segura, né? Tinha uma série de desculpas, mas agora aí tem uma massa enorme de trabalhadores que percebeu que é melhor trabalhar em casa, inclusive porque você é mais produtivo. E aí eu acho que essa onda é impossível de segurar. Vai se decidir quantos dias vão ser de home office. E aí eu vi aqui uma pergunta do Nelson, ainda tem umas questões, né, de legislação, muito embora na última revisão da CLT a gente já tem essas questões. Essa, para mim, posso estar enganado, fazer previsões é pedir para alguém ver essa gravação depois e ver que nós erramos. Agora, tem outras que são complexas, né? Eu vou lembrar que em 2009, vocês não vão lembrar, mas estava todo mundo lavando a mão desesperadamente por causa do H1N1. Inclusive, foi quando surgiu como produto no Brasil o álcool gel. Até então era uma coisa incipiente, de repente, pumba, veio, ficou o álcool gel, mas não ficou a lavagem de mão, né? Agora nós tivemos uma segunda chance de aprender. Nós vamos aprender a lavar a mão, nós vamos melhorar esses hábitos, nós vamos lavar as compras ou a preguiça, o incômodo vai vencer? Surgiu a máscara, né, agora, né? Antigamente A máscara. a gente olhava para as cenas do Japão, né, antes da pandemia, as pessoas andando de máscara parecia uma coisa de outro mundo, né? Exatamente. Talvez isso comece a ser comum aqui, mesmo depois. Mas aí eu queria fazer um comentário com relação a isso. Eu acho que eu gostaria de separar. Uma coisa é, vamos dizer assim, né, de uma forma bem rudimentar, o que a gente está chamando de médio prazo, se eu puder comparar com esse período de pasmaceira entre agora a reabertura e ter a vacina, né? E o depois da vacina, Sim. e aí, na minha visão, como você falou, eu concordo que depende muito do setor, mas alguns setores eu imagino que vão voltar absolutamente ao que era antes. Alguns comportamentos. Eu não acho que as pessoas vão querer deixar de ir em bares, em restaurantes, em shows. Eu acho que muito pelo contrário. Agora, outros podem ser que tenham algumas mudanças, como você falou do home office, né? A própria, né? Esse evento que nós estamos fazendo aqui, com 40 participantes, antes a gente fazia sempre presencialmente. Lá na Né? Paulista. Será que isso talvez a gente possa voltar a fazer? Estamos aqui, a hora que eu acabar, eu vou para casa, né? Saio daqui em um segundo, eu estou na sala. Né? Então, algumas coisas sim, outras não. Eu tendo a achar que a maioria dos comportamentos vão sim voltar, né?
virou um buzzword, né? Esse negócio do novo normal, que nunca mais vai ser igual. Eu, particularmente, sou cético em relação a isso. Eu acho que a grande maioria das coisas vai voltar, né? Outras não, né? E essas outras, as que não vão voltar é porque os novos comportamentos vão ser percebidos pelas pessoas como mais benéficos do que os comportamentos antigos. Eu acho que, de novo, né? Vamos pensar em experiência do cliente. Abre-se, inclusive, novas oportunidades para novas soluções, né? Qual que é duas coisas que doem pós-pandemia? A primeira é lavar as compras, né? Nada mais penoso do que lavar as compras. Eu vou continuar lavando as compras? Na experiência atual, não. Mas olha que bola pingando. Eu tenho uma oportunidade aí de alguém inventar. Até tem algumas soluções, né, de você pôr os vegetais e tal. Mas o primeiro cara que inventar, ou a primeira empresa que vier com uma solução, que seja uma canetinha, que seja qualquer coisa. Eu já vi até algumas soluções sendo colocadas nos supermercados, né? Embora não acho que funcione aquela do supermercado, mas o primeiro que provar, então talvez essas questões de higiene elas perpassem para alguns segmentos. E aí o supermercado que se adaptar, o restaurante, eu acho, o pé sujo vai continuar existindo, ou aquilo o pé sujo vai perder um pouquinho de mercado para restaurantes mais higiênicos? Isso é uma pergunta interessante, né? Restaurantes vão voltar a abrir a janela da cozinha? Eu acho que sim, né? Então, quer dizer, o jeito do restaurante pode ser que tenha oportunidades aí. Eu acho que assim, grandes comportamentos em bloco eu também não acredito. Acho que as mudanças de comportamento são pequenas, começam com um nicho, depois esse nicho, né? Ele começa a influenciar os outros e assim se vai, né? Mas tem questões de higiene, tem questões de mesmo a máscara, né? Primeiro que inventar uma máscara que não embace o óculos ficará milionário, não é isso? Até porque a gente descobriu, nem sabia que existia esse problema, descobri que existe. E existe para os profissionais de saúde, é um problema a ser resolvido. O Marcos ele comentou aqui, ele falou ó, que ele está participando de Caxias do Sul. Se fosse um evento presencial, não conseguiria participar. Ô Marcos, toma uma sopinha de capelete aí em nossa homenagem, tá? Depois. Só tem em Caxias, isso não tem mais lugar nenhum do mundo, né? Pessoal, Caldeira, vamos rápido antes que acabe o tempo, faltando longo prazo. Oi? Está faltando longo prazo. A gente falou acho que a gente meio acabou entrando no longo prazo, né? Essas questões todas, né? Então, questões um pouquinho do EAD que a gente falou, como é que eu ressignifico o valor. Acho que essas oportunidades de home office vão ser. Essa questão de saúde que a gente falou, né? Quer dizer, mesmo colocar higiene nas outras experiências, eu acho que é uma tendência de grande prazo. E eu acho que canais digitais, agora, a gente tinha uma grande dificuldade de explicar o que era a transformação digital para as empresas, agora está todo mundo entendeu o que é transformação digital e deve ser um grande fator. O que eu acho que essas crises, esses grandes rompimentos, apresentam várias oportunidades para as empresas. Olha quantas ideias de negócio a gente não falou aqui em uma hora, né? Desde treinamento do cliente, home office, experiências mais higiênicas, máscara que não embaça, higienização de alimentos, atividades esportivas, né? Por exemplo, vocês não vão conseguir ver, né? Mas eu tenho aqui uma direção de automobilismo virtual, né? Então tem aqui um grande volante que era absolutamente o nicho do nicho do nicho, até que os pilotos de Fórmula 1 resolveram que como eles já usavam isso, mas como eles estavam parados, eles resolveram transmitir corridas virtuais. Simplesmente não existe mais isso para comprar. Nunca as empresas venderam tanto, né? De novo, sorte é importante.
Agora, vai ser uma tendência? Então, acho que essa é uma outra tendência, né? O entretenimento remoto, que já vinha num crescendo grande, eu acho que teve um impulso final. Quer seja videogame, quer seja outras questões para o videogame, quer seja outros competidores para o Netflix, acho que o entretenimento remoto ganha. Então, eu acho que o entretenimento presencial tende a perder um pouco. O quanto, só Deus sabe. Perfeito. Ó, o Pedro Moral ele está sugerindo o seguinte, que quem já andou com Fusca na chuva é quem tem a competência para resolver o problema do óculos embaçado, né? Saliva, isso é a sugestão. Deixa eu, tem uma outra coisa aqui também, ó, o Nelson Margarido ele está colocando um ponto que eu acho que de algum jeito também, só para a gente não deixar nada passar aqui, com relação à escola, né? Ele falou, né, o aprendizado infantil não se resume a conteúdo, é necessária interação com professores, com amigos, conflitos, né? Tem que brigar com o coleguinha, aprender a solucionar, né? O intervalo, atividades esportivas, não há como o EAD substituir, né? Mas acho que o comentário é o que você fez, né? Quer dizer, em parte o EAD vai pegar alguns dos benefícios ou parte da proposta de valor da escola presencial. Tudo isso que ele está falando são outros elementos da proposta de valor que devem ser substituídos por outros produtos e serviços substitutos. E aí, pegando a sua deixa, é a oportunidade de novos produtos. Né? Não, acho que Margarido, cuidado, esse nunca, já vi vários negócios falando nunca e que não existem mais, né? Nunca seremos, né? Outro dia, hoje, no almoço com as crianças, a minha filha mais velha fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado, né? Puxa, mas antigamente o pessoal viajava de navio, né? E olha que interessante, não acabou o navio, mas você não viaja mais de navio a negócios. Tudo bem? Então é aquela mesma discussão de coisas que acabam, mas eu caí para outros nichos, né? Já que o Davi está falando de educação, é que eu posso fazer uma série de outras atividades que eu não tinha feito, que eu não sabia fazer. Agora aqui com o Zoom, toda aula eu estou gravando um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, relembrando a aula, os alunos me mandam, viram, ficou muito melhor a interação, né? Agora, isso compensa a perda de valor, não compensa? É uma nova equação que eu preciso interagir, né? Não esqueça que, por exemplo, eu e o Davi, a gente trabalha muito no mercado de treinamentos, né? Cursos customizados. E essas empresas já estavam demandando soluções mistas, uma parte de sala de aula e uma parte aonde a pessoa está para não ter que viajar para fazer o curso, que acaba sendo o maior custo. Então, por exemplo, esses novos cursos para empresas tendem a ser o que se chama de misto, blended, híbrido, né? Isso que faltava um avanço, agora isso aí tende a ser a nova realidade. Então, não nas escolas infantis, mas treinamentos corporativos, eu vejo que a aceleração de soluções EAD vai ser fortíssima. Perfeito. Última pergunta aqui do Milton, e acabei de perder ela, né? Falando que, à luz desses comentários, se a gente recomenda que a gestão de pessoas ou gestão do capital humano tenha um peso relevante na estratégia das empresas. Nunca deixou de ter, né, Nico? Essa que é a grande verdade, né? O que me parece é que cada vez mais e aí é uma coisa que a gente vem falando há anos, esse papel cada vez mais com o gestor da área e menos com recursos humanos, gente, gestão, etc, etc. Né? Uma questão interessante é se a gente pode automatizar, se a gente deve automatizar. Essa é uma questão importantíssima. O próprio exemplo que o Davi colocou aí do McDonald's. O McDonald's resolveu automatizar uma parte, mas resolveu mudar o modelo de negócio para ter mais variabilidade e pegar essas pessoas e colocá-las na cozinha. Não necessariamente as mesmas pessoas, mas as mesmas vagas ou as mesmas horas disponíveis. Foi uma escolha, né?
Eu posso falar de propósito, de ter um ambiente maravilhoso, enquanto eu substituo a força de vendas pela automatização? Essa vai ser uma grande discussão, né? Mas acho que a grande discussão é quais são as novas capacitações que eu vou necessitar no futuro, né? Eu vou precisar que a pessoa saiba programar um robozinho. Sua força de vendas hoje, ela sabe programar um robozinho, uma ferramenta de automação, ela vai precisar fazer isso. Para isso, ela vai precisar saber de desenhar processos, pensar processos, resolver problemas e vai precisar fazer gestão de projetos. Hoje ela sabe fazer isso? Não é todo mundo que consegue, né? Então, acho que o grande ponto aí da área de gestão de pessoas é, de fato, a gente pensar seriamente nas competências e a gente ter ferramentas efetivas de gestão de competência. Eu acho que elas ainda estão um pouquinho aquém do que os negócios precisam. Não, isso mesmo. E o estilo de liderança também, né? Tem um artigo que saiu no MIT que fala que definitivamente aquela questão de ser o watchdog, né? O cão de guarda, né? Dos funcionários não existe mais. E mais que interessante, né? Saber da sua equipe que cada um, que nós não precisamos, as pessoas não necessariamente precisam ter um ciclo de 8 horas mais, né? Eventualmente dá liberdade para que as pessoas da equipe consigam se programar, parar em algum momento para cuidar do filho, ajudar o filho, voltar, né? Então saber entender as demandas e as especificidades diferentes de cada um dos membros da equipe. Uma discussão muito, só para terminar, uma discussão muito interessante. É o novo tipo de organização que eu preciso para esses desafios, né? São organizações mais flat, menos hierárquicas, mais voltadas a projetos, mais voltadas a squads ou outras metodologias agile, metodologias ágeis, que é também um pouquinho de buzzword, mas quer dizer, organizações que sejam menos hierárquicas, as pessoas sejam mais responsáveis por entregar o que deve ser entregue e como é que eu vou controlar essa coisa? Provavelmente através de tecnologia. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui no horário, acho que a gente até já passou um pouquinho. Eu queria, então, para finalizar, né, só fazer uma recapitulação, né? Então, a gente discutiu, né, da importância, né, aumentada da estratégia, da questão de pensar, né, diferenciar bem, né, curto, médio e longo prazo, ter estratégias específicas durante, né, o Covid e depois, e pensar, avaliar, né, caso a caso, que elementos do modelo de negócios vão ter que ser alterados em função aí dos novos comportamentos, né? Falando também das competências de execução, né? Das competências de execução. Já não tirar do papel o seu plano maravilhoso, né? Perfeito. Então, eu queria finalizar agradecendo muito a sua participação, Caldeira, e principalmente a participação de todos vocês, todas as perguntas. Eu espero ter passado por todas. Se por algum acaso a gente não passou por alguma, peço perdão. E gostaria, então, novamente, né, de finalizar desejando que todos voltem para casa com segurança, né, nos 1 segundos até chegar às salas e os quartos de vocês, e também reiterar, né, o convite para que conheçam mais a NEFAC. Esse evento está sendo gravado, vai estar disponível na plataforma Educa NEFAC. Então, conheçam a NEFAC, participem, associem-se, só por meio da associação que a gente consegue ser uma entidade forte e uma entidade que continua, né, divulgando conhecimento de forma gratuita para a sociedade em geral. Muito obrigado a todos e boa noite para todo mundo. Obrigado, Davi. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado aí dos feedbacks também.